Pronto, tá gravando. Assim, e outra coisa, ainda nesse mesmo assunto sobre é, condutância, a gente fala da parte de para eletrólitos fracos da teoria de Arrhenius, que a gente Certo. chega numa relação que é em relação a constante, né? Constante de equilíbrio com o alfa. Aquela em si é a equação que a gente usa para Arrhenius, certo? E abrindo o alfa como Lambda igual a condutância. zero. Certo? É essa realmente a teoria. Porque quando eu tava vendo, eu tentei usar, assim, eu usei ela para fazer as questões, só que eu não sabia se realmente era essa que era a teoria de Arrhenius mesmo ou tinha mais alguma coisa por trás que eu tinha perdido. A teoria de Arrhenius basicamente é o seguinte, né? É o que relaciona o alfa, né, com a razão entre a condutividade molar e condutividade molar é diluição infinita. Né? Substituir o alfa na constante de equilíbrio é só um artifício que a gente usa para poder determinar, né, a condutividade molar é diluição infinita ou constante de equilíbrio ou o que quer que a gente esteja querendo determinar ali, tá? A teoria de Arrhenius mesmo, né? É só esse pedacinho que diz alfa igual a lambda maiúsculo dividido por lambda zero. Tá? O resto são coisas que a gente usa, né, para poder, né, afinal chegar no resultado que a gente quer. Tá certo? Sim, sim. Professor, o senhor pode fazer a questão 27, por favor? Deixa eu dar uma olhada aqui na 27, 27, 27. Ótimo, vamos lá. A resistência de uma célula de condutividade contendo solução de KCl 0,01 normal é 525 ohms a 25 graus Celsius. A resistência da mesma célula contendo solução de NH4OH01 normal é 2030 ohms. Estimar a constante de dissociação do NH4OH, sabendo que as constantes equivalências à diluição é infinita, são NH4 mais OH menos, a condutividade tá certo. Então, vamos lá. Se tá, as minhas coisas aqui estão meio desconfiguradas, né, que elas tendem a desconfigurar ao longo do tempo, se eu começar a escrever e não estiver aparecendo aí para vocês, vocês por favor me avisem, tá? Então vamos puxar algumas informações aqui que são da questão. Então vamos lá. Professor, perguntaram no chat se realmente tá gravando, porque acho que não tá aparecendo pra gente que tá gravando, sei Isso é lá. porque eu gravo pelo OBS, porque Ah, tá. enfim, o Teams, né, ele tá demorando muito a liberar a gravação. Então o OBS hoje, assim que eu terminar, eu já faço o upload lá pro Dropbox e vocês assistem, entendeu? O Teams provavelmente só amanhã que vai ficar disponível, a maioria da turma não tem acesso, então assim, corre o risco do pessoal não conseguir assistir a tempo da prova, tá? Então tô gravando no meu computador. Então deixa eu confirmar que tá gravando aqui. Pera aí, alô? Isso. Tá, bom, enfim, parece que tá tudo certo. De qualquer jeito, pelo menos essas questões que vocês pediram até agora, elas estão nos vídeos antigos lá também, mas eu vou fazer porque eu acho legal, tá? Então, vamos lá. Então, olha só. Ele quer, né? Vamos começar pelo que ele quer. Ele quer a constante de dissociação do NH4OH. Então, vamos lá, 27. A minha letra é uma porcaria, tá? Então, constante de dissociação do NH4OH. NH4OH, né? Esse é o equilíbrio que a gente está estudando. Dando NH4 mais OH menos. Isso aqui vai estar uma constante de equilíbrio que vai ser igual concentração de NH4 mais concentração de OH menos dividido pela concentração de NH4OH. Tá certo? Como é que eu posso obter essas concentrações, né? De NH4+, de OH- e do NH4OH,
né? Vocês lembram aqui que se a gente colocar uma concentração, né, que eu chamo, então aqui inicial, né, eu coloco uma concentração que eu chamo C0 de NaH4OH, né, e ele vai se dissociar parcialmente. Então no equilíbrio eu vou ter aqui C0 vezes a fração dissociada, né, vai ser igual à concentração de NH4 mais OH-, então aqui C0 alfa e C0 alfa, e o que sobra de NH4OH é o C0 vezes 1, isso aqui é um 1, tá? Então, 1 menos alfa, tá? Então essas são as nossas concentrações de equilíbrio em função do alfa, tá? Vou jogar aqui na constante de equilíbrio, então constante de equilíbrio, né, lembrando é o que eu estou interessado, vai ser igual C0 ao quadrado, alfa ao quadrado, dividido C0, 1 menos alfa. Corto aqui, vai ser igual C0 alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. E eu preciso agora para quê? Para conseguir o K eu preciso do alfa. Qual o valor do alfa? Teoria de Arrhenius, né? Eu estava discutindo aí com um colega, desculpa, eu sou péssimo com nomes. Vai ser igual a condutividade molar dividido pela condutividade molar a diluição infinita. Tá? Então, lambda dividido por lambda zero. E aí vamos voltar lá na nossa questão, né? Vocês acompanham aí por vocês. Aliás, vamos voltar lá na questão. Então, vocês olharem aqui, né? O alfa por enquanto não vamos, o lambda não vamos nos preocupar por enquanto, mas vamos preocupar o que a gente quer, a condutividade molar a diluição infinita. E ele dá, né, aqui pra gente as condutividades iônicas a diluição infinita pro NH4, pro NH4+ e pro OH-, tá certo? Então a condutividade molar a diluição infinita para nossa base, né, NH4OH, é simplesmente a condutividade iônica do NH4+, mais a condutividade iônica do OH-, tá? Então, vamos lá. Então nós precisamos desses dois. Então, aqui, o lambda zero vai ser igual condutividade iônica diluição infinita do cátion, né, que é o NH4+, mais condutividade iônica diluição infinita do ânion, que é o OH-, tá? Eu não vou fazer conta aqui, né? Porque, enfim, essas contas no final no final acabam sendo muito simples, né? Eu vou fazer só as deduções, depois vocês fazem as contas e substituem os números. Mas isso aqui dá 73,5. Professor, ainda tá aparecendo a lista. É isso. Foi mal. Porque eu esqueci de trocar aqui, tá? Então isso aqui dá 73,5 mais a do OH-, que é 198. Tá? Então, resultado aqui, né, vocês obtêm aí. Então, a nossa parte do lambda zero, né, então, vamos lá, recapitulando. A gente quer o K, que depende dessas concentrações no equilíbrio. As concentrações no equilíbrio a gente colocou em função do C0, né, que ele diz aí, a solução de NH4OH é 0,1 molar, tá? Então, o C0 é 0,1, tá? E colocamos em função do alfa, né, que é a fração dissociada disso no equilíbrio. Então, obtivemos aqui em função do alfa, e a teoria de Arrhenius nos diz que alfa é em função de lambda e lambda zero. Obtivemos o lambda zero, falta obter agora aqui o lambda, né, que é a condutividade molar a diluição infinita, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui um novo raciocínio. A gente quer agora o lambda, que é igual condutividade. Eu sei que é difícil, né? Mas vamos tentar não confundir o K, né? Eu vou tentar fazer diferente aqui, de condutividade, né? Que é um K minúsculo, com um K maiúsculo de constante equilíbrio, tá? Que é esse aqui. Então, a condutividade molar é igual a condutividade dividido pela
concentração. Tá? E aí, ele dá a condutividade? Não, ele não dá a condutividade, ele dá a resistência da solução, tá certo? Então, o que acontece? Vamos pegar primeiro, né, a nossa equação, né, da resistência, né, em função da forma do material, e depois a gente passa para a condutividade. Então, resistência, né, a gente já tinha visto isso lá no começo do nosso curso, é igual a resistividade vezes comprimento do meio condutor dividido pela área da seção transversal. Tá? Essa aqui, né, é a equação envolvendo resistência, que é o que ele dá, né? Se vocês olharem aqui no nosso enunciado, né, ele diz a resistência da mesma célula contendo solução de NH4OH01 normal é 2030 ohms. Então ele dá essa resistência aqui, tá? Mas a gente não quer resistividade, a gente quer condutividade. Então o que acontece? A resistividade é o inverso da condutividade. Então eu vou substituir aqui, né, resistividade pelo inverso da condutividade e vou fazer um pequeno rearranjo. Então condutividade, né, então tá no denominador, vai para o numerador, vai ser igual a 1 dividido pela resistência vezes L sobre A. Tá certo? Lembrando que essa equação aqui que a gente está mostrando agora, ela é análoga que a gente trabalhou lá no começo, né? Que é condutância igual a condutividade vezes A sobre L, né? Vocês podem rearranjar nela. Então, para eu achar a minha condutividade, eu preciso da resistência e preciso desse L sobre A. Deixa eu fazer isso aqui, deixa eu mudar de cor. Preciso desse L sobre A, que é chamado de constante da célula. Tá? E aí vem um problema, porque ele também, no nosso exemplo aqui, ele não dá a constante da célula, mas ele faz uma medida, né, de uma solução de referência, que é o cloreto de potássio, 0,01 normal, obtém uma resistência de 525 ohms, tá? E ele diz, né, e ele te dá o valor, né, de referência, né, dessa solução de K-série 0,01 normal, 25 graus Celsius, né, e te dá o valor de referência de condutividade, que é 1,42 vezes 10 a menos 3 mol por centímetro, tá? Então a gente vai usar essas... Pode falar. Desculpa, eu acabei não prestando atenção quando o senhor começou a falar sobre a constante da célula. O senhor pode repetir, por favor? Tá. Então, basicamente, a gente está aqui, né? A gente chegou aqui, K igual a 1 sobre R, né? Que a gente tem, a gente quer o K, aí a gente é igual a 1 sobre R vezes L sobre A. A resistência ele dá no problema, mas o L sobre A, né? Que é o que a gente chama de constante da célula, ele não dá no problema. Então, como é que a gente vai fazer para obter isso? A gente olhando o problema lá, né, a gente vê que ele dá uma série de dados, né, para a solução de KCl. E se vocês lembrarem lá das nossas aulas teóricas, né, a condutividade da solução de KCl ela é tabelada em função de concentração e temperatura. Então a gente vai usar esses dados do KCl para achar a nossa constante da célula, tá? Então vamos lá. Eu quero constante da célula, então eu vou de novo aqui, eu vou abrir um novo pontinho aqui, eu vou rearranjar essa equação aqui. Então, L sobre A, tá? Que é o que eu estou interessado, tá? Que é a constante da minha célula. Vai ser igual condutividade vezes resistência, tá certo? Só passei o R para o outro lado. E agora, a gente vai usar aqui, eu vou até escrever, valores para KCl 0,01 molar. Ele está dizendo 0,01 normal, né? Mas normalidade não se usa mais. A conversão é direta para molaridade nesse caso,
tá? Então, vamos lá. L sobre A é igual... Então, condutividade. Quanto vale a condutividade? 1,42 vezes 10 a menos 3 mol por centímetro, tá? Vezes a resistência. Qual é a resistência? 525 ohms. Tá? Que que ele também dá no problema. Fazendo essa conta aqui, você obtém, né, o valor do L sobre A. Tá? E agora vamos olhar aqui o que a gente já tem. Com essa conta aqui de baixo, né, como eu não vou fazer as contas, então a gente vai vendo aqui como é que a gente consegue as coisas. Com essa conta aqui de baixo, eu consigo o L sobre A. L sobre A, eu vou jogar esse valor aqui em cima, tá certo? E unido à minha resistência da solução de NH4OH, que é 2030 ohms, eu consigo o valor da minha condutividade, tá? Então já obtive essa condutividade. Condutividade eu vou jogar aqui. Mas notem o seguinte, a minha condutividade, ela vai estar em mol por centímetro, certo? Então essa condutividade que eu estou jogando aqui nessa equação, ela está em mol por centímetro. A minha concentração, né, que no enunciado é dada como 0,01 molar, né, que é 0,1, desculpa, molar, que é igual a 0,1 mol por litro. Eu vou ter que transformar esse litro, né, que é equivalente a decímetro cúbico, eu vou ter que transformar ele para centímetro cúbico, tá certo? Para eu poder o quê? Simplificar a unidade aqui de centímetro na condutividade com 1 centímetro na concentração, tá? Então, 0,1 mol em 1 litro, né? Só fazer a regra de 3 aí, x mols em 1 mililitro, né? Então vai dar basicamente 0,1 dividido por 1000. Então, vocês fazem a conta aqui, né? Com esse novo valor de concentração em mol por centímetro cúbico, vão obter a nossa condutividade molar. Condutividade molar vai entrar aqui em cima, né, no cálculo do alfa, e a condutividade molar de diluição infinita a gente já havia calculado antes, que é a soma desses valores aqui. Então nós já temos também, podemos calcular o valor do alfa. Jogando o valor do alfa aqui, então eu vou ter aqui alfa, né? Vou substituir o valor do alfa. E o C0 é o quê? É a concentração colocada de NH4OH, que é 0,1. A gente já estava. Aí eu posso colocar em molar mesmo, 0,1 mol por litro. Fazendo isso, vou obter a minha constante de equilíbrio, tá? Para o NH4OH, que é o pedido na questão. Alguma dúvida? Não, muito obrigada. Professor, Oba! você poderia explicar um pouco melhor, tipo, realmente o conceito físico, acho que a gente pode falar da tensão de cesariamento? Porque eu entendi toda a parte da dedução que a gente tem em matemática, só que eu não entendi realmente
o que é a tensão de cisalhamento em si. Certo. O que acontece? A tensão de cisalhamento é o equivalente à pressão, só que em 2 dimensões, tá certo? Então, como é que você faz a pressão, né? Você pega uma força e você distribui ela através de uma área, né, que você está empurrando, tá? A tensão de cisalhamento, né, ela é igual à pressão. A única diferença é o seguinte: ao invés dela considerar a força, né, que você está fazendo, né, perpendicular à superfície, ela vai estar considerando, né, o deslocamento, digamos, o atrito, né, entre camadas, né? Então seria, por exemplo, a força para você quebrar um sólido, né, empurrando ele, né, pelos dois lados. Enfim, a força eu não sei se eu estou conseguindo explicar direito. Mas enfim, é a força, né, para você sobrepujar o atrito daquelas placas. Então, né, o atrito vai ser maior quanto maior o contato, então é força por unidade de área, mas a área, né, que você vai estar considerando. Então, por exemplo, imagina, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina, né, o líquido se deslocando dentro de um tubo, tá? De uma tubulação industrial. Então o que acontece? A tensão de cisalhamento vai ser a força, né? Pelo menos o líquido em relação à tubulação. Vai ser a força, né, vai ser a força pela unidade da área, né? De contato do líquido com a parede da tubulação, que é onde vai gerar o atrito. Para termos de viscosidade, a gente também está gerando, né? A gente considera o quê? Que tem um atrito do líquido com a tubulação e das várias camadas de líquido entre si, né? Porque o maior atrito vai estar onde? Aonde o líquido arrasta ali na parede da tubulação. Mas enfim, outras camadas de líquido, né, para cima, né, mais longe da parede da tubulação, elas vão estar se arrastando nas camadas inferiores, então também vão sofrer um atrito, tá? Então basicamente é uma medida equivalente, vamos dizer entre aspas, à pressão, tá? Mas que leva em consideração essa área, né, de atrito entre as duas superfícies, tá? Por exemplo, né, um bloco se arrastando. Então você considera o quê? A área, né, que ele faz contato com a superfície, né? Porque quanto maior aquela área, maior vai ser o atrito que vai ser gerado. Beleza? Beleza, professor, entendi. Professor, o senhor pode fazer a questão 26, que uma amiga minha me pediu aqui para pedir pro senhor, que ela não pôde entrar na aula? Uhum. Posso sim. Obrigado. Então vamos lá. Então 26, né? 1 grama de NaCl é dissolvido em 2.000 litros d'água a 25 graus Celsius, dando uma solução que pode ser considerada como infinitamente diluída. Então, assim, a maioria das pessoas, quando faz esse problema aqui, né, ela não consegue resolver porque ela deixa passar essa informação aqui. Pode ser considerada como infinitamente diluída. O que quer dizer isso? Quer dizer que a condutividade molar dessa solução que ele está considerando aqui é igual à condutividade molar à diluição infinita do NaCl, tá certo? Normalmente, né, quando a pessoa se dá conta disso aqui, ela consegue resolver a questão fácil, que é só, né, aplicar fórmula e numerologia. Mas enfim, eu vou fazer até o final aí. Então pergunta-se qual a condutividade da solução. Se esta solução for colocada numa célula de condutividade cuja constante vale 0,2 centímetros a menos 1, qual resistência apresentará? A condutância equivalente à diluição infinita do NaCl vale 126,39 mol centímetro quadrado mol menos 1. Tá? Então vou fazer aqui. Então, (26). Então vamos lá. Primeira coisa que ele quer, qual a condutividade da solução? Tá? Então vamos lá. Então vamos partir o seguinte, ele quer a condutividade, mas o que a gente tem? A gente tem a concentração da solução, basicamente ele diz que 1 grama de NaCl é dissolvido em 2.000 litros de água,
tá? E a gente tem a condutividade molar à diluição infinita, né? Que é o valor que ele dá lá no final, e ele diz, né, que essa solução pode ser considerada como infinitamente diluída, tá? Então nós temos como dados aqui concentração e condutividade molar à diluição infinita, que é igual, nesse caso, à condutividade molar. Então, né, a própria, né, relação, né, de condutividade molar é igual a condutividade dividido pela concentração, né? Sabendo que ela é igual a condutividade molar à diluição infinita, eu vou ter que a condutividade vai ser igual a condutividade molar à diluição infinita vezes concentração da minha solução. Então vamos lá. Condutividade molar à diluição infinita, 126,39. Então aqui, 126,39 mol centímetro quadrado por mol. Concentração é a concentração em mol por litro. Aliás, desculpa, em mol por centímetro cúbico, né, que é o mililitro. Né, que vocês vão calcular a partir do quê? 1 grama de NaCl em 2.000 litros d'água. Vão pegar na tabela periódica, né, os pesos atômicos, né, do sódio e do cloreto, usar o volume e transformar para mol por mililitro. Né? Calcular a concentração não é novidade nenhuma, então vou deixar para vocês fazerem. Com essa, né, multiplicação aqui, vocês acham direto o valor da condutividade. Então a nossa letra A, né, isso aqui é a letra A, ela já está ok. Letra B, a resistência, se eu colocar essa solução numa célula de condutividade cuja constante vale 0,2 centímetros a menos 1. Então vamos lá. B, eu quero resistência. Então resistência é igual ao que? A resistividade vezes L sobre A. Então, resistência vai ser igual a 1 dividido por condutividade vezes L sobre A. Condutividade já vem direto daqui de cima, é o valor que calculamos na letra A. E o L sobre A, ele dá no problema. É a constante da célula, 0,2 centímetro a menos 1. Tá certo? Fazendo essa multiplicação, vocês acham a resistência. A letra B já está feita. Certo? Só isso. Ah, obrigado, professor. Mais dúvidas? Professor, eu tô com uma dúvida na questão 36. Eu não consegui fazer direito. Não consegui calcular a força iônica. 36, vamos lá. Então, letra A ou letra B? Eu não consegui fazer nenhuma das duas. Tá. Então, vamos lá. Então, 36, né? Vocês estão vendo aí, então. A solubilidade de sulfato de bário em água pura vale 9,57 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Estimar a solubilidade desse sal na presença de 0,01 molar de cloreto de sódio, 0,01 molar de sulfato de sódio. Tá? Então, 36. Então vamos fazer para a letra A. Então vamos lá. Primeiro, força iônica, né? E ela é necessária para o cálculo, né, do coeficiente de atividade. Ela vai ser igual a metade
do somatório sobre todas as espécies em Professor, solução. não está aparecendo a parte que você está escrevendo. Pronto. Somatório sobre todas as espécies em solução. E deixa eu ver aqui. Das concentrações vezes as cargas ao quadrado. Então, letra A. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é o seguinte, né? 9,57 vezes 10 a menos 6, vamos supor assim, 1 vezes 10 a menos 5, tá? É 1000 vezes menor que a concentração de cloreto de sódio. Então, em princípio, a gente pode até desprezar nesse cálculo de força iônica, tá? Porque ela é muito menor. No caso aqui da letra A, a gente não precisa, né? Porque a gente tem os valores das concentrações das espécies em solução. Então eu deixaria, nesse caso da letra A critério de vocês, tá? Mas eu vou fazer aqui completo, né? A critério de vocês, se vocês desprezam ou não, mas eu vou fazer aqui completo. Força iônica vai ser igual a 1 meio. Então vamos lá. Todas as espécies em solução. Quais são as espécies em solução? Sulfato de bário, então é bário 2+, sulfato 2-, e cloreto de sódio, Na+, e Cl-. Então vamos começar pelo sulfato de bário. Concentração, vamos começar, sulfato de bário, então vamos começar pelo bário 2+. Concentração do bário 2+, é igual à concentração do sulfato de bário, 9,57 vezes 10 a menos 6 vezes a carga dele ao quadrado. Qual é a carga do bário? 2+, 2 ao quadrado. Mais, isso aqui é para o bário. Sulfato de bário ainda, vamos agora para o sulfato. 9,57 vezes 10 a menos 6 vezes a carga do sulfato. Menos 2, tá ao quadrado. Então, no final das contas, não vai fazer diferença, vai ficar aqui como se fosse mais 2. Então aqui, né, nesse primeiro aqui, nós já levamos em consideração bário 2+ e sulfato. E agora vem o cloreto de sódio, né? Concentração do cloreto do sódio no cloreto de sódio, 0,01 vezes a carga do sódio é mais 1 elevado ao quadrado, mais 0,01, né? Agora para o cloreto, a carga do cloreto é menos 1 elevado ao quadrado. Fecha aqui. E esse aqui, né? Na+ e Cl-. Se vocês estiverem com curiosidade, né? Vocês podem fazer as contas aqui, né? Considerando e desconsiderando, né? O sulfato de bário, né? Para ver qual é a diferença no resultado final, tá? Professor, então, oi? posso tirar uma dúvida bem Claro. pequena? É porque nas minhas anotações, a minha fórmula que eu tinha anotado de força iônica era meio e somatório de NiZi ao quadrado. Isso, o que acontece? Quando a gente está trabalhando a equação de Debye-Hickel, né? Primeiro a gente trabalha ela em número de moléculas. Mas depois, né, quando a gente chega na equação final, né, a gente já está trabalhando em número de moles, né? Então a gente transforma tudo para concentração. Você pode notar que mais para frente, né, a gente transforma em concentração. Pode estar lá um M de molaridade, tá? Um M minúsculo de molaridade. Então, mas em geral é meio do somatório da concentração vezes a carga ao quadrado. E aí, tá né, bom. na equação, né, de Debye-Hickel, né, na lei limite de Debye-Hickel, que é, deixa eu ver aqui, log de gama mais menos igual a menos AM módulo de Z mais vezes Z menos raiz de I, entendeu? Esse AM aqui, né, que a gente coloca, por exemplo, AM é de molaridade.
Então a gente vai usar Uhum. a força iônica em molaridade. Ele não difere muito quando a gente está usando concentração mol por litro, então a gente pode transformar AM em AC, né? Pelo menos em água, tá? Uhum. E o IM em C, tá? Mas, enfim, aqui vai ser sempre uma unidade de concentração que vai ter que estar de acordo, né? Com a unidade de concentração que vai compor a constante AM. Ah, tá Desculpa, bom, a obrigada. constante A. Desculpa que eu fiquei Não, confusa aqui ótima olhando pergunta. as funções. Então, né, força iônica para a letra A é essa. O resto, substituir na equação de de Barrichelp e jogar na constante de equilíbrio. Para a letra B. A letra B a gente tem uma pequena complicação, né? Deixa eu botar aqui para vocês, para a gente ver juntos. A letra B tem uma pequena complicação, porque ele está calculando solubilidade, né, do sulfato de bário, mas aí o que acontece? Eu tenho aqui o íon comum, né? Então é 0,01 molar de sulfato de sódio. O que acontece? Né? Quando eu botar esse 0,01 molar de sulfato de sódio, praticamente todo, né, o sulfato que está aqui, ele vai precipitar, tá certo? Na verdade, ele vai levar a precipitar um pouquinho mais, né, do sulfato e do bário que estão lá em cima. Né? Na verdade, ele vai levar a precipitar um pouquinho mais do bário, né? E ele vai precipitar praticamente todo, né, ele que está aqui, tá? Então, o que acontece? Né, quando eu colocar aqui 0,01 molar de sulfato de sódio, eu basicamente vou estar colocando só o sódio, né? Porque o sulfato é o que? Ele é íon comum, né, na precipitação de um sal. A hora que eu colocar ele vai influenciar um pouquinho, né, nas concentrações, né, que já são muito pequenas, né, de bário e de sulfato, mas ele não vai criar grandes diferenças ali. E aí eu vou ficar basicamente com a adição do sódio, tá? Então aqui nesse ponto aqui é que se eu, né, lembra que na letra A eu falei, vocês podem escolher, né, desprezar a contribuição do sulfato de bário ou levar em consideração. Na letra B, se você desprezar, a questão vai ficar bem simples, né? Eu vou fazer aqui se a gente for desprezar, né? E depois eu discuto se a gente não quiser desprezar. Então, desprezando, força iônica vai ser igual a meio do somatório das concentrações vezes cargas ao quadrado. Eu vou ter o que? Basicamente, eu vou desprezar tudo menos o sódio. E aí, qual é a concentração de sódio? Lembrando, né, que o sulfato de sódio é Na2SO4, né? Então 1 mol de sulfato de sódio gera 2 mols do cátion sódio. Então concentração do sódio vai ser 0,2 vezes a carga dele ao quadrado. E eu vou desprezar todo o resto. Acabou aí, tá? Posso fazer Professor, o seguinte... Oi, pode falar. você pode explicar de novo por que você desprezou o resto? Fiquei um pouco confusa. Então, aqui na letra A eu já tinha explicado por que eu poderia desprezar o sulfato de bário, certo? Sim, sim. Então, o que acontece? Eu estou colocando sulfato de sódio. Mas esse sulfato aqui, ele é íon comum com esse sal insolúvel. Então, ele praticamente vai precipitar todo. Ele não vai ficar em solução, o sulfato. Ele vai precipitar. Tá certo? Sim, sim. Então, 0,01 molar de sulfato de sódio. Aliás, espera aí, desculpa, só um momentinho. Deixa eu só pensar um pouquinho aqui, gente. Porque eu acho que eu fiz uma confusão grande aqui. Não, desculpa, gente, eu falei uma grande besteira, tá? O que acontece? Esse sulfato, na verdade, o que acontece? Ele não tem bário suficiente para precipitar uma grande parte dele. Então ele vai ficar praticamente todo em solução, tá? Então, né?
Se eu desprezar a contribuição do sulfato de bário em solução, eu vou ficar com 0,02 vezes 1 ao quadrado, que é o do sódio, mais a contribuição do sulfato que eu adicionei. Concentração vezes a carga ao quadrado. E aí eu tenho a minha força iônica aqui, tá certo? Essa é uma cálculo de força iônica aproximado, né? Uma vez que uma pequena parte, né, do sulfato que eu estou colocando vai precipitar junto com o bário, vai modificar aquelas concentrações em solução. Então, enquanto a letra A aqui, né, eu tenho um cálculo de força iônica, digamos assim, exato, né? Digamos, não é exato, né? Porque quando eu estou dando a solubilidade de sulfato de bário em água pura, tá? Então, quando eu adicionar na série, vai mudar o coeficiente de atividade, vai mudar. Então, enfim, eu estou fazendo aqui aproximações, né, usando os valores que ele me dá em água pura, tá certo? Mas são aproximações. Então, aqui, enquanto aqui na letra A, essa aqui é uma aproximação um pouquinho melhor, aqui na letra B ainda tem outros, né, impactos, que é o efeito do íon comum, que vai levar isso aqui a ficar menos solúvel ainda do que já era, tá? Então, o que eu aconselho para vocês usem, né, a concentração, na letra A, usem a concentração em água pura como uma estimativa, mas se vocês não usarem, para mim não tem problema, né? Eu acho que vai dar o mesmo resultado. E na letra B, usem somente o sulfato de sódio, né? Porque o fato de você estar usando um íon comum vai diminuir ainda mais esse valor aqui de 9,57 vezes 10 a menos 6, que é a solubilidade. Ele vai cair muito mais ainda, tá? Por conta desse efeito do íon comum. Se vocês quiserem fazer um cálculo exato, vocês vão ter que fazer um tipo de cálculo recursivo. Ou seja, leva em consideração, né, essa solubilidade em água pura, calculo essa força iônica, né, e a solubilidade, né, com base nesse valor em água pura, e aí eu vou ter um novo valor de coeficiente de atividade que eu vou usar para calcular uma solubilidade, né, corrigida, que vai me dar outra força iônica, que vai me dar outro coeficiente de atividade, que vai me dar outra solubilidade, entendeu? E eu vou ter que ficar fazendo esse cálculo circular aí, até isso aí convergir para um valor, tá? Então eu vou ter que repetir a conta várias vezes se eu quiser um cálculo exato. Aqui, né, lógico, a gente está trabalhando com lei limite de Debye-Hickel, então, dada a aproximação das coisas, a gente não precisa ficar fazendo cálculo recursivo, tá? Alguma dúvida? Peço desculpas aí que eu acabei me enrolando na questão do sulfato. Mais dúvidas? Professor? Olá. Pode falar. Pode falar? Pode. O senhor descobriu a constante da célula, aí depois usou na segunda equação, para poder descobrir a condutividade, né? No 26? No 27, no 27. 27, peraí, que 27? Calma aí. O 27 foi o que eu fiz anteriormente. Isso. Eu descobri a constante, isso. Aí o senhor descobriu a constante, aplicou na outra equação para poder descobrir a condutividade do hidróxido de amônio. Aqui, a constante da célula eu descobri com os dados do KCl.
Aí Isso. usei ela para descobrir condutividade, que usei para descobrir condutividade molar, que usei para descobrir alfa, que usei para descobrir a constante de equilíbrio. Eu fiz isso, só que para descobrir o alfa, eu peguei esse valor da segunda equação, da condutividade do hidróxido de amônio, e dividi pela condutividade que ele dá no problema. Peraí. Ela já Condutividade. transformou. Você dividiu a condutividade do hidróxido de amônio, que você achou, Isso. pela condutividade. Que ele dá no problema. Qual é a que ele dá no problema? É 271, se eu não me engano. Mas aí eu transformei para ficar na mesma unidade de mol por centímetro. Aí ficou 0,02715. Peraí. Mas espera aí, não fica na mesma unidade, porque o dos 271, né, que você está falando, é a soma das condutividades iônicas. Então é mol centímetro quadrado, né? O outro é mol por centímetro. Um é vezes centímetro quadrado, o outro é dividido por centímetro. Então, enfim, você não vai conseguir. O alfa, né? Ele é um número adimensional. Então você não vai conseguir chegar no alfa, né? Você tem que usar condutividade molar, né? Dividido por condutividade molar, a diluição infinita. Tá? Lembra que na condutividade só você tem um efeito de concentração muito grande. Eu fiz de uma forma aqui que eu dividi por decímetro cúbico, aí depois por centímetro cúbico, que eu consegui deixar a unidade de centímetro embaixo, para a unidade poder ficar igual. Aí eu cheguei nesse valor. Mas qual concentração que você usou? Você está falando que você pegou condutividade molar, a diluição infinita e passou, né, que ela é mol centímetro quadrado, aí você multiplicou ela por uma concentração, é isso? Eu dividi pelo volume, porque ficou mol centímetro quadrado, aí eu dividi por centímetro cúbico, né, que é a unidade de volume. Não, tudo e bem, aí mas como é que você... Por quê? Qual o volume que você usou? eu usei o 0,1 equivalente em grama por litro, né, 0,1 Mas isso normal. não é volume, isso é concentração. E a outra coisa, né, é que essa concentração, né, de 0,1, ela não é equivalente à diluição infinita, tá? Então tem esse problema aí, você está usando, está confundindo os casos, né, que é o 0,1 normal, né, que é a condutividade e a condutância molar, com a condutância molar, a diluição infinita, né, que é aquele extrapolado para concentrações extremamente baixas, tá? Então o problema aí está sendo esse, você está confundindo esses dois, quando é e quando não é a diluição infinita. Tem que separar esses dados aí, tá certo? Tá bom, obrigado, professor. Nada. Mais dúvidas? Professor, só uma dúvida rápida. Pode falar. Na equação de Nernst, na hora de fazer o logaritmo, a gente sempre usa o ln ou o log decimal? Fiquei nessa dúvida, porque eu lembro que antigamente eu fazia com log decimal, só que o senhor fez usando a atividade, fez com ln. Tá, deixa eu botar aqui então. Então vamos lá, equação de Nernst, né? Então você tem aí então primeira que eu dei, né? É igual a E0 menos RT sobre NF ln do Q, tá? Então essa aqui foi a que eu dei. O que é aquele lá que é parecido, né, a formulação dele com a constante de equilíbrio que você já conhece. Então o que acontece? Essa aqui é a equação termodinâmica que a gente chega. RT sobre NF, logaritmo neperiano. Se vocês olharem nos livros, principalmente segundo grau, vocês vão ver aqui, é igual
A é zero, né? Óbvio, alguns colocam delta E, alguns colocam V, enfim, é uma zona. Mas tá tudo errado, tá? Menos 0,05915 sobre N vezes logaritmo de Q. Qual é a diferença entre as duas? A diferença é a de baixo, né? Esse 0,05915, isso aqui é equivalente a RT sobre F vezes uma constante, tá? Que eu vou chamar de K. Aqui o R vai ser, né? Vamos colocar sistema internacional, 8,3145 Joule mol Kelvin. Temperatura, essa equação aqui, né, com 0,05915, só vale para 25 graus Celsius. Então, 298 Kelvin. 96.500, né? Na verdade é... merda. Espera aí. É 96.000... 96.485. Isso, 485 coulombs, tá certo? E esse K aqui é uma constante, tá? Que transforma logaritmo neperiano para log da base Q. Né? Então, basicamente, ln de x vai ser igual a log de x dividido por log, né? O log que eu chamo é o base 10, tá? Do E. Esse E é aquele valor, né? 2,71, né? Que é a base do logaritmo neperiano. Então, o que acontece? Se você quer transformar de ln para log, você faz isso aqui. E essa constante aqui, né? Ela vem exatamente dessa relação aqui que vem lá da matemática, né? Das propriedades dos logaritmos, tá? Então, o que acontece? Por que eu uso a de cima? Eu uso a de cima porque ela não tem restrição, tá? Então, por exemplo, a única restrição aqui grande, né, que a gente vê, supondo que eu use o N, né, que em alguns textos de segundo grau eles suprimem, é a temperatura. Então, o que acontece? Se a temperatura não for 298 Kelvin, essa equação de baixo vai falhar, tá? E a de cima não. Então, por isso eu uso a de cima, tá? Fora isso, ela é a única diferença entre elas. Uma é 298 Kelvin, você já está, né, usando aí, né, substituindo todas as constantes, né, transformando de log para ln, mas fora isso não tem diferença nenhuma entre elas. Agora, se você estiver trabalhando com uma pilha a 500 graus com sais fundidos, né, isso aqui não vai ser válido. Você vai ter que usar essa equação, tá certo? Valeu, professor. Obrigado. Tranquilo. Professor, boa noite. Pode fazer a 41 e a 42, por favor? Vamos lá, 41. Os eletrodos, platina, mercúrio 2, 2+, platina, Hg, Hg2+, tem, tá. E a 42... Tá. Então vamos lá, 41 primeiro. Né? Os eletrodos platina, Hg, Hg2, 2+, e platina, Hg, Hg2+, né? Então, um é o eletrodo, basicamente, é o calomelano, né? Que é Hg2, 2+, é o cátion do cloreto mercuroso, né? Que é o sal calomelano. E o outro é o eletrodo, né? Com HgCl2, né? Que é o cloreto mercúrico, né? Que não tem nome especial. Mas são dois eletrodos aí, né, envolvendo a redução de cátions em solução. Aliás, desculpa, né? Esse aqui não é do calomelano, não, tá? O calomelano, a redução é direto do cloreto mercuroso. Aqui não, é a redução do cátion mercuroso, tá? Tem os respectivos potenciais normais, 0,7973 e 0,851. Qual o valor do potencial normal do eletrodo redox platina Hg2+, Hg2, 2+, tá? Qual o estado de oxidação do mercúrio mais estável? Então, tem
algumas coisas que a gente tem que chamar a atenção de cara para essa questão. Primeira coisa, né? O cátion mercuroso, né? Hg2,2+, né? Que seria o mercúrio monovalente, ele só existe na forma de um dímero, tá? Então, por isso, Hg2, né? Com 2 mercúrios com uma carga total de +2. Então, ele só existe nessa forma de um dímero. Então, se você, entre aspas, tentar simplificar e escrever Hg+, você já começou errando, tá? Então, isso é importante colocar, né? Que às vezes muita gente não sabe, né? É uma nuance lá desse sal em particular, tá? Acontece com alguns deles. A segunda, tá? Muita gente pode se sentir tentada a achar que isso aí eu tô calculando de alguma forma, né? Um ΔE de uma pilha, né? Então ele pede o potencial de um eletrodo. Lembra que esse potencial de um eletrodo não é o E0 que vai entrar na equação de Nernst, né? O E0 que entra na equação de Nernst é o E0 da direita menos o da esquerda, né? Redução menos oxidação, tá? Esse potencial normal, que ele quer que calcule, é equivalente ao da tabela. Então, você fazer E0 da redução menos E0 da oxidação, tá errado. Isso seria o equivalente a você calcular o E0 de uma pilha. Não é o caso aqui em que a gente quer que calcule o potencial de um eletrodo, tá? Então, isso está errado. Qualquer outra coisa que vocês tentarem, né? Enfim, vocês podem ver a lógica que vocês quiserem, mas enfim, vocês têm que justificar, tá certo? Então, como é que eu faço isso normalmente? Tá, então vamos lá, esse é o 41. Então, vamos lá. Vamos começar com o mercuroso. Né? Vou escrever aqui os potenciais de redução. Hg2, mais 2 elétrons, dando 2 de Hg0. Vou chamar de E01 igual 0,7973. Tá? E o segundo eletrodo, que é o do mercúrico. Hg2 mais 2 elétrons, dando Hg0 é 0,2 igual a 0,851 volts, tá? Então a gente já viu aqui, né, que a gente tem que a gente não pode simplesmente diminuir um do outro e etc, tá? O que acontece? A gente não tem know-how para trabalhar dessa maneira, né? Somar e subtrair equações com potenciais, tá certo? Mas, se vocês lembrarem lá da termodinâmica, né? A gente tem o que a gente chama, pelo menos para entalpia, de lei de Hess. Vocês lembram lá da lei de Hess? A lei de Hess para entalpia, né? Ela diz o seguinte, que, por exemplo, você consegue o ΔH de uma reação química a partir dos ΔHs de várias outras reações químicas, onde você podia fazer qualquer algebrismo entre elas, inverter, multiplicar por 2, dividir, etc., né? Para conseguir a mesma estequiometria, tá certo? Então, o que acontece? A lei de Hess, né, que é o nome que a gente dá para entalpia, ela funciona porque a entalpia é uma função de estado, ou seja, só considera estado inicial e estado final. O caminho que você vai fazer para chegar naquela porcaria não faz nenhuma diferença para a termodinâmica, né, e para as funções de estado. Então existe, né, um equivalente à lei de Hess, a única diferença é que não tem esse nome, para energia livre de Gibbs, né, para ΔG de reação. E ΔG, ele está associado com o potencial padrão, né, o E0, tá? Então, se a gente lembrar aqui, né,
isso aqui, eu vou ter um ΔG para essa, né? Então vou chamar aqui de ΔG1, vai ser igual a ΔG, ΔG0, né? De 1, vai ser igual a menos NFE. Então, menos... Quantos elétrons aqui? 2 elétrons envolvidos. Vezes F. Vezes E01. ΔG02 igual menos 2F E02. Tá certo? E agora, o que acontece? Né? Trabalhando com o ΔG, eu posso somar, né, subtrair, multiplicar, dividir essas equações químicas aqui para chegar à equação química que eu estou interessado. Então vamos colocar aqui embaixo a equação química que eu estou interessado, que é a redução 2, né, de Hg2+, mais 2 elétrons, dando Hg2, 2+. Tá certo? E para chegar nisso aqui, né, depois vocês podem confirmar, mas eu vou basicamente multiplicar essa primeira por 2. Opa, peraí, desculpa. Aliás, desculpa. Multiplicar essa primeira por menos 1, tá? Então, menos 1 vezes a primeira. Porque eu quero o quê? Que o meu cátion mercuroso vá para os produtos, tá? E essa segunda aqui eu vou multiplicar por 2, que se vocês olharem aqui, eu tenho 2 vezes mercúrio 2+. Então aqui eu vou multiplicar por 2, tá certo? E agora eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou fazer essa conta. Então, multiplicando aqui por 2, 2 de Hg2+, mais aqui 4 elétrons, tá certo? Então eu não vou colocar aqui 4 elétrons, por quê? Porque eu tenho 2 elétrons que vão estar lá nos produtos. Então 4 menos 2, 2 elétrons, tá? Dando Hg2, 2+, né? O negativo significa que ele vai para produto. Hg2, 2+. Notem o seguinte, né? Esse 2 de Hg0 aqui, ele vai para reagente quando multiplica por menos 1, e ele vai acabar cortando com 2 de Hg0 do produto aqui da segunda, tá? Então ele vai sumir. Então eu cheguei à equação que eu estou interessado, né? Aplicando aqui 2 vezes essa e o negativo da primeira. E isso vai equivaler a um delta G0, né, que eu vou chamar de 3, né, que é o que eu estou interessado, que vai ser igual 2 vezes delta G0, 2, menos delta G0, 1. Tá? Nesse ponto, já dava para eu fazer a conta, mas vamos trabalhar um pouquinho aqui sem número por enquanto, né? Vamos tentar chegar aqui a algo mais palpável, né? Direto em função dos potenciais. Então, ΔG3, né, é menos N, que é 2, vezes F, vezes E03. Isso é igual 2 vezes ΔG2, que é menos 2, F, E02, menos ΔG1, né, que é menos 2, F, E01, tá? E agora o que a gente vê aqui? Primeiro que a gente pode cortar menos 2F em todas. Então cortei menos 2F,
cortei menos 2F e cortei menos 2F. A minha resposta final fica é 0,3 igual 2 vezes é 0,2 menos é 0,1. Pronto. Só agora substituir esses valores de E0 que estão aqui em cima. Tá? Para saber quem é o mais estável, né, vocês podem calcular o ΔG. Né, vocês calculam, para saber quem é o mais estável. Calcula esse ΔG aqui, né? E se ele, para essa equação, for negativo, né, significa que isso é que ela tende, né, ela é espontânea no sentido de produtos, logo o produto é mais estável. Se ele for positivo, ela é espontânea no sentido de reagentes, logo o reagente é mais estável. Tá? Então, 41. Alguma dúvida? Não, obrigado. Então, beleza. 42 agora. Gente, vocês me dão um momentinho só para ir no banheiro rapidinho, já volto. 2 segundos. Pronto, voltei. Então, vamos lá. 42. Calcular os potenciais dos seguintes eletrodos a 25 graus Celsius. AG, dando AG, o eletrodo, né, de prata, cloreto de prata, com molaridade 0,0002 e o eletrodo, né, do ferro 2+, né, e é 0, menos 0,47. E uma pilha formada por eixo, qual dele vai ser o polo positivo, qual dele vai ser o anodo. Tá? Então, basicamente, quem se reduz, quem se oxida. Como se representa a pilha assim formada, qual a expressão numérica da FEM, admitir comportamento ideal para soluções eletrolíticas. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro calcular o potencial do prata cloreto de prata. Né? Então, vou calcular os dois como redução. AgCl mais um elétron, Ag0 mais cloreto, tá? É igual a E0 menos RT sobre o N aqui é igual a 1 sobre F Ln, tá? Da concentração de cloreto. É 0,2223.
volts. Isso aqui dá 8,3145 vezes temperatura é 25 graus Celsius, então 298 sobre 96,485, cloreto 2 vezes 10 a menos 4, tá? Vocês calculem o valor aqui. Próximo, ferro 2+. Então, de novo, né, na redução, ferro 2+, mais 2 elétrons, dando ferro 0. Então, E igual a E0 menos RT sobre 2F ln de 1 sobre concentração de ferro 2+, tá? Então, isso aqui, né, calculando, né? Então, o E0 vai usar o valor de menos 0,447, né, que é o valor que ele dá no problema. Aqui vai ficar a mesma coisa, né? 8,3145 vezes 298 sobre 2 vezes 96.485. E a concentração de ferro para botar no denominador é 1 vezes 10 a menos 4. Então, calculou o potencial dos eletrodos. E uma pilha formada por eles, quem vai se reduzir, quem vai se oxidar, tá? Comparar esses valores obtidos dos eletrodos aqui direto, tá? Eu não acho uma boa ideia, tá? Fazer essa comparação direta. Por que eu não acho uma boa ideia? Porque um deles aqui tá com um elétron só. O outro tá com 2 elétrons. A hora que eu for escrever a equação de Nernst, né, para pilha total, entendeu? Eu vou ter que fazer a conta, né, com a equação, basicamente com a equação completa, né? Então provavelmente vai ter 2 de cloreto, né, para ficar FeSl2, então o cloreto vai estar ao quadrado. Então tem uma série de modificações aí que vão ocorrer, tá? Então eu não acho uma boa comparar direto. Entretanto, né, se a gente olhar os E0s, né, o do prata, cloreto de prata, 0,2223, né? E o E0, ou seja, tem uma tendência a reduzir. E o ferro 2+, o E0 deles é menos 0,447, ou seja, uma grande tendência a se oxidar do ferro. Então o que acontece? É muito provável que eu tenha o quê? Prata, cloreto de prata se reduzindo, ferro 2+, né, se oxidando, tá? Mas enfim, certeza como é que eu tenho? Escrevendo a equação de Nernst para a pilha como um todo, né, e vendo se o potencial vai dar positivo ou se ele vai dar negativo. Se der positivo, tá certo o que eu assumi como cátodo e anodo. Se der negativo, significa que eu tenho que inverter, tá? Então, o que acontece? Eu acho que vai dar cloreto de prata se reduzindo. Então, né, eu vou escrever a pilha como se ele estivesse se reduzindo, tá? Mas por enquanto eu só acho. Então, vamos lá. 2 de AgCl, né, ele se reduz. Mais ferro 0, né, o ferro está se oxidando, dando FeSl2, né? Basicamente é ferro 2+ e 2 de cloreto, mais 2 de Ag0. E agora eu vou escrever aqui E igual a E0 menos RT sobre 2F, né? Agora aqui eu tenho, né, tá balanceado, então ambas as equações estão envolvendo 2 elétrons. Ln, né? Prata 0, né? Ela está no estado de referência, então a atividade vai ser 1, né? Concentração
ferro 2+, vezes concentração do cloreto ao quadrado, né? Todos os sólidos estão puros, então estão no estado de referência, logo vão ter atividade 1 e vão acabar sumindo, tá? Então, para eu calcular isso aqui, né? Então, vamos lá. O E0 é o E0 da redução menos o da oxidação. Então, isso aqui vai dar 0,2223 menos, né? Menos 0,447. Depois vocês façam as contas. RT sobre 2F, eu já calculei aqui em cima. É a mesma coisa, tá? A mesma temperatura, são os mesmos valores, tá? Concentração de ferro 2+ e cloreto, né? Ambos também já estão aqui. Então, ferro 2+ é 1 vezes 10 a menos 4. Cloreto ao quadrado, 2 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, tá? E aí, né, depois que vocês fizerem essa conta, aí sim vocês vão ver. Se isso aqui for maior do que 0, significa que eu acertei. Eu vou ter a GCl, né, catodo na redução. Se por, isso significa, né, que ele é maior do que 0, né, significa uma pilha mesmo, então a GCl é o catodo. Se ele for menor que 0, significa que eu errei, né, a GCl tá no anodo. Tá? Então aí vocês vão ver como se representa a pilha assim formada, né, representação. E aí, olha só, presta bem atenção. Eu não fiz a conta, né? Então ainda estou na base do achismo. Eu vou escrever aqui como se o AgCl for o catodo. Mas caso, né, dê que ele é o anodo, é só vocês inverterem, né, a pilha. Tá certo? Então, né, quem fica, né? Na esquerda é o anodo, na direita é o catodo. Então, na esquerda eu vou ter ferro 2+. Aí eu posso colocar aqui, né, com eles no mesmo compartimento eletródico ou em compartimentos eletródicos diferentes com ponte salina, etc. Fica a questão de vocês. Vou botar aqui com ponte salina. Então, 2 barras verticais. Tá? Cloreto. AgCl. Ag. Tá? Se eu quiser deixar isso aqui mais bonitinho ainda, eu ainda boto aqui uma platina, né? Que é para fazer a conexão com o meu voltímetro. Mas enfim, isso seria, né, em princípio, opcional, tá? Então esse aqui é para esse caso, tá? Se por algum acaso, né, considerando que isso aqui está errado, se fosse o contrário, era só inverter isso, né, botar o AgCl na esquerda, né, e o ferro 2 na direita. Qual a expressão numérica da força eletromotriz? Já está aqui em cima, né? Eu tive que escrever, né, para ter certeza. E admitir comportamento ideal, eu admiti, tá? Uma coisa, gente, que vocês devem sempre lembrar, né, nos exercícios de pilha, né? Eu acabei só falando aqui, mas né? Eu tenho que justificar. Deixa eu botar em vermelho. Eu tenho que justificar, né? Por que essas espécies aqui elas não entraram no logaritmo, né? Então, no caso de espécies sólidas, né, são sólidos puros, a 1 bar de pressão, eles estão no próprio estado de referência, o que significa que a atividade deles é 1, entendeu? Então, o logaritmo neperiano de 1, né, eles não vão contribuir ali, tá certo? Então, né, eles estão multiplicando por 1, eles não vão contribuir. A mesma coisa vale para o ferro 2+ aqui, para a GCl, ferro 0, desculpa, para o ferro 0, né? Para a GCl, ferro 0 e a prata 0. Então isso tem que estar justificado na prova, tá? Por que vocês colocaram só as espécies em solução ou o que quer que vocês vão considerar, tá certo?
Então, lembrem-se de justificar isso, né? Eu estou avisando aqui, já avisei em sala de aula várias vezes. Certo? Mais dúvidas? Bom, gente, se não tem mais dúvidas, né? Também já são 9h22, né? Já está no horário aí próximo do final da aula. Qualquer coisa vocês me mandam pelo WhatsApp aí que a gente discute lá por lá mesmo. Ô, Tá professor, certo? Pode falar. não é da matéria não, mas é só para saber. A gente queria saber como é que vai funcionar a prova. Você vai enviar a prova pra gente em tal horário? Que horas que vai ter que entregar? Essas Eu coisas. vou enviar 10 horas, por volta das 10, sei lá, 9, 8 da manhã, a hora que eu acordar eu envio a prova, né? Dependendo da hora que eu for dormir na noite anterior, eu posso enviar no dia anterior. E vocês vão ter até meia-noite de quinta para fazer. Tá ótimo, obrigada, professor. A gente manda para você por e-mail? Não, eu vou colocar um link lá no grupo do WhatsApp. Ah, tá bom, obrigada. Professor, alguma especificação? No caso, sei lá, fita caneta, coisas a lápis, resposta final caneta, alguma coisa assim? Não? Legível, sem consulta e sem cola. Só isso. Tá bom. Ah, sim, pelo amor de Deus, gente. Tá? Isso aí é óbvio. Isso aí tem mais a ver com, né, no geral do que com a prova, né? Qualquer número, né? Pelo menos o que for a resposta, tá? Né, qualquer número ele tem que vir acompanhado de uma unidade, a não ser que ele seja um número adimensional como o alfa, tá? Então, por exemplo, se você bota, né, a resposta eu pedi o potencial de uma pilha, você bota é igual a 2,5, isso está errado, tá? Então você tem que botar 2,5 volts, 2,5 milivolts, entendeu? Todo número acompanhado de uma unidade, a não ser, óbvio, números adimensionais. No meio da questão, eu aconselho vocês a colocarem as unidades para acompanhar, mas aí também eu não vou exigir, né, a ponto de tirar ponto, tá? Mas o número final, a resposta final, ela precisa vir acompanhada de uma unidade, a não ser que seja um número adimensional. De resto é o que eu falei, né? Prova legível, né? PDF, um arquivo só, tá, gente? Isso aí é importantíssimo, tá? Também. Ô, professor, Oi. só para saber, você sempre vai ser UPAC, né? Não é usual, não. O quê? Vai ser no SI, né? Eu tô querendo dizer. Não, a não ser que o problema peça especificamente em alguma unidade, você pode botar na unidade que você quiser, Ah, tá bom, mas tá bom, obrigada. tá? Aqui, essa parte de eletroquímica, né, a gente não trabalha muito com coisas fora do SI, né? Não é muito comum, tá? A não ser os centímetros ali, centímetro quadrado, né, que a gente... O maior centímetro quadrado ali que a gente trabalha, não é muito usual. Na parte de fisicoquímica de superfície, que é a próxima matéria, tem muita coisa que a gente... Aliás, a maioria das coisas a gente trabalha em sistema CGS, né? Então não tem problema, não precisa, né, nesse caso, passar por SI, a não ser que peça especificamente no problema. Quero a resposta em tal unidade ou em tal sistema. Tá? Então é isso. Tá? Vou mandar o link. Esse link vai abrir uma janela. Vocês vão arrastar um único arquivo PDF contendo o nome de vocês, tá? De preferência começando pelo nome de vocês. Tá? Com a prova escaneada, legível. Sem cola, sem consulta, vocês fazem aí, tá? É isso. Qualquer dúvida, vocês me mandam lá pelo WhatsApp, gente. Boa noite. Boa noite, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Obrigado pela aula. Boa noite, obrigada. Obrigado Boa a noite, vocês, gente, pela obrigada. Tchau, participação. tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor.